Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por você ter esse desejo para ouvir a história do semeador, da semente. Que maravilha! Ouça essa mensagem aí, curta, comente e o Senhor Jesus abençoa. Vamos para mais uma palavra do evangelista. Abraço! Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Que maravilhas, queridos! Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma palavra, sem pressa, sem ansiedade. Hoje estaremos falando sobre a parábola do semeador. Parábola, que os irmãos compreendam, que significa uma comparação. Jesus, ele ficava muito comparando as coisas, né? E ele fez uma comparação de um semeador. Então, antes de eu entrar totalmente na parábola, quero dizer para vocês que recentemente meu tio me convidou para me ir até a roça dele, que é ali em Arujá. Depois, aqui no estado de São Paulo, né? Depois de Guarulhos. E quando eu estava dormindo lá na casa do meu tio, ele, 4 horas da manhã, o homem acordou. Disse: bora, meu sobrinho, bora pra roça. Com toda a alegria que ele tem, né? Vamos pra roça, vamos pra roça. E eu, calma, tio, só um pouquinho. Aí dormi mais um pouco, quando deu, ele foi fazer um café, quando deu 5 horas da manhã, e ele tava já com chapéu de palha, toda a roupa assim, tava com a enxada, e disse: vamos lá? Eu digo: vamos lá. Eles vão lá na roça pra tu ver. Aí eu fui lá, gente, e vi ali pé de milhos, pé de feijão, ele planta também pé de quiabos. É muita coisa que tem lá, viu? Muita coisa boa. E ele diz ali que todos os dias ele planta ali, né, gente? Ele vai com a semente, pode ser de milho, a semente de milho, semente de feijão. E com muito carinho, com muita paciência, ele limpa, né, aquele espaço ali. A roça dele é grande, ele limpa, faz os buracos e coloca a semente. Aí ele colocou um sistema de irrigação, né? Que fica jogando água ali para poder aquele feijão, para poder aquele milho nascer saudável. E aí também vem a chuva e ele fica todo alegre. Esse meu tio é um semeador, um tipo de semeador. E Jesus, ele chega aqui como também um semeador. E nós precisamos aprender que o semeador, ele leva semente, assim como meu tio leva ali o pé de milho, de feijão. No reino de Deus, a semente é o próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Evangelho de Deus. Tem gente que pensa que o Evangelho de Deus é falar muito da história de Moisés, falar muito sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó. Mas em Romanos diz que Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. É uma pessoa. É Deus, mas veio também aqui na terra em forma de homem para se apresentar, para trazer a sua mensagem de vida e de esperança.
Então a história do semeador, Jesus pega e conta aos seus discípulos, né? E Jesus deixou bem claro que os discípulos vai compreender. E compreendia. Mas aquele povo de Israel, os fariseus, os escribas, eles ouviam as parábolas, eles viam Jesus falando, eles ouviam, mas eles não compreendiam. Eles não tinham discernimento espiritual. Por isso que os apóstolos, os discípulos, pediram para o Senhor explicar para ele. E nessa parábola, queridos, é muito forte, porque fala de 4 tipos de coração. 4 tipos de seres humanos. Que ele vai dizer que o semeador, que é o próprio Jesus mesmo, ou pode ser o evangelista, pode ser o missionário, que leva a semente. Quem é a semente? Jesus Cristo. E ele vai dizer ali que o semeador, ao semear, umas sementes caiu à beira do caminho. Caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Que é uma pessoa que vive na beira do caminho, representa uma pessoa duvidosa. Eles até ouvem falar da semente que é Jesus Cristo. Eles ouvem falar do amor de Deus, mas eles não compreendem. As Escrituras vai dizer que esse povo tem um tipo de gente que não compreende. Missionário, por que eles não compreendem? Porque o Deus desse século, não é tem gente que pensa, é o maligno. Pode ser também as doutrinas de demônios, as doutrinas de homens, a confusão que os homens fazem, mistura velha aliança com a nova, mistura um vinho velho com um novo vinho, que é Jesus. Eles fazem uma salada de fruta, também tem a mentira, né? Esse sistema. As pessoas, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, eles não compreendem. Eles acham bonitos os louvores, eles acham bonito ali a semente, que é Jesus Cristo, mas não compreendem. Por eles não compreenderem e não abrir o entendimento, Satanás, né, o maligno, que representa ali as árvores dos céus, vem e come aquela semente. Esse é o primeiro coração de uma pessoa que não compreende. E existe também o segundo coração, porque vai dizer também que o semeador, ao semear uma semente, uma parte da semente, caiu em um solo rochoso. E no solo rochoso, gente, não tem como, né, aquela semente produzir. E quando o sol veio, até nasceu uma plantinha ali, né? Mas quando o solzão veio, não tem água, não tem o sol, né? Até o sol tinha, mas faltava água, faltavam os nutrientes. Isso significa uma pessoa que passa a ouvir a semente, que é o Senhor Jesus Cristo, e não se alimenta de Deus. Não lê as Escrituras, porque as Escrituras é um meio onde a gente tem que chegar até Jesus. Essa pessoa não ora, essa pessoa não louva, não fica em comunhão com Deus. Gosta, é interessante, é bonito, a semente de Jesus Cristo, mas tá ali, ó, coração duro. E também vai dizer as Escrituras que o semeador, ele ao jogar a semente, caiu entre espinhos. Aquela semente que ele jogou ali, caiu na terra. Tinha a terra? Tinha um sol? Tinha. Mas entre os espinhos. Esse aqui é que eu acho mais perigoso. Porque os espinhos, as Escrituras vai dizer aí, na parábola,
que sufocaram a semente. Sufocou Jesus dentro da pessoa para Jesus produzir. Jesus tem que nascer, gente. Jesus tem que ser visto nos nossos olhos, nas nossas ações, no nosso coração e nossa atitude. Mas os prazeres pelas riquezas dessa vida sufoca milhões de pessoas. Tem gente que ao amanhecer o dia já pensa em como ganhar dinheiro. Quero dizer para vocês, querido, que o dinheiro é uma bênção, mas não é de Deus, viu? Foram os homens que inventaram o dinheiro para poder manipular eu e você. Nesse momento eu estou indo para trabalhar, não é porque eu queira ir trabalhar. Por mim eu passava o dia todinho falando desse amor, mas esse trabalho meu não empata de eu falar do amor de Jesus, porque quando a pessoa quer, meu querido, a pessoa consegue. Mas eu estou indo por quê? Por causa do Pix, final do dia. Para quê? Porque eu preciso assumir com meus compromissos, ter uma família, né? Preciso comprar, ir para o supermercado, preciso das coisas do dia a dia que os homens inventaram. Mas tem gente que está muito embriagado com isso aí. Tem gente que trata os outros como um copo descartável, ama mais o dinheiro do que Deus. Ou seja, o desejo dessa pessoa é o Pix, é o dinheiro do que fazer a vontade de Cristo. E isso sufoca. E eu estou vivendo esse momento que eu estou evangelizando uma pessoa que tudo indica que é isso, querido, que está atrapalhando a vida dele. Está atrapalhando. Falei da semente, falei do amor de Jesus, e já faz 2 semanas que eu estou tentando entrar em contato e nada. Só estou trabalhando, tá muito corrido. É triste ouvir isso, viu? Porque quando a gente desce as covas, está ali mesmo dentro de um caixão, ali não tem como, viu? Eu fico muito triste, viu, queridos? Eu fico com pena, com triste, com misericórdia de pessoas que visam só isso, só as riquezas dessa terra. A parte aqui, uma das partes mais fortes dessa mensagem é essa aqui, gente. As pessoas não crescem em Cristo. As pessoas não viram assim um líder, um missionário, porque a ganância está nisso. Os prazeres, o desejo por riqueza está sufocando a pessoa. E essa pessoa não tem como crescer espiritualmente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que diz, missionário, eu preciso trabalhar. É verdade, como eu já falei. Precisamos sim do dinheiro, porque os homens planejaram isso aí para manipular os outros e a gente precisa, é o jeito. Mas quem ama Cristo sempre tem um tempo para Ele. Olha eu aqui, ó, no meio da rua, tô indo aqui em direção ao trem e eu tenho tempo para Jesus. Aqui eu vou jogar esse vídeo no canal do YouTube e estou fazendo a vontade do Senhor. Estou dando a oportunidade para as pessoas aprenderem. Mas graças ao Senhor que existe o quarto coração. O quarto coração, eu posso dizer, gente, que isso aconteceu na minha vida. Um dia eu ia passando em uma praça e vi um homem evangelizando, vi um homem com a semente do Evangelho, falando de Jesus Cristo. E eu ouvi o Evangelho. Ouvi. E ele disse, quem foi que pregou Jesus na cruz? Muita gente fala, foi Pilatos, foi os romanos. Mas o evangelista naquela praça disse,
Não, quem pregou Jesus na cruz foi o amor. Jesus te ama. Aquele homem começou a chorar e eu comecei a chorar também. Senti a compaixão, senti o amor do Senhor Jesus Cristo naquele dia. E naquele dia eu deixei o sol da justiça, deixei o Espírito Santo, deixei a alegria, comecei a ler as Escrituras e comecei uma semente, né? Ouvi Jesus e a plantinha foi crescendo e eu acredito, para a glória de Jesus, que eu já estou dando frutos. Já estou dando frutos, levar essa semente. Estou levando essa semente, já levei para o Maranhão, para o Ceará, para o Piauí e agora aqui no estado de São Paulo, 44 milhões de habitantes. Então, queridos, essa é a mensagem da história do semeador. Deixe a semente de Jesus Cristo nascer no seu coração. Não tenha um coração velho duro. Não deixe os espinhos, questão de riqueza, de poder, desejo pelo iPhone 17, essas coisas, tirar sua paz. Trabalhe, estude e deixe acontecer no espírito. Deixe as coisas acontecer naturalmente. Se Jesus te dá um bom recurso, se Jesus te dá um carro bom, essas coisas, amém. Mas não priorize as riquezas desse mundo. Porque está escrito, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e morrer e perder a sua alma? E a semente chamada Jesus, ele diz assim, que quem achar a sua vida, quem ficar pensando só nas coisas dessa vida, achei a vida, comprei a minha casa na praia, já tenho minha piscina, já tenho meu carrão, minha nave, já tenho um jato, tô ricão, achei a vida, achei a vida. Jesus diz, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, seus prazeres, como o apóstolo Paulo, vai achar. Lembra daquele jovem rico, ricão, cheio de riquezas? Aí disse, Senhor, o que eu faço para me ter a vida eterna? Jesus disse, eu sou a semente, filho. Deixa eu entrar no seu coração. Negue a si mesmo. Vai lá, vende tudo que você tem e vem me siga. E ele disse, isso eu não farei. Eu não faço. Pior que Pedro, gente. Não, melhor, né? Melhor que Pedro, Tiago, João, inclusive Mateus, que era rico, cobrador de impostos. E Jesus só chegou assim, Mateus, let's go. Mateus, venha. Pedro, venha. Era só chamando. E os pessoal, sem falar nada, seguia a semente, seguia Jesus Cristo. Vem, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, possamos ser mais santos, mais verdadeiros, e a semente de Jesus vai fluir no nosso coração. Abraço do missionário, fica na paz.